será de estabelecer um fortalecimento de vínculo entre o casal. Ou seja, não podemos considerar que essas potencialidades sexuais, muito poderosas, sejam destinadas apenas à reprodução biológica, e sim a uma evolução espiritual. A sexualidade humana, ela pode ser ativa ou passiva, e isso determinará a predominância psicológica dessa sexualidade. Aqueles portadores de um psiquismo masculino maior do que o feminino terá uma sexualidade ativa, e aqueles portadores de um psiquismo feminino mais avançado terá uma sexualidade passiva. Portanto, o indivíduo pode ter uma alta carga feminina e não ser homossexual. A homossexualidade não surge da predominância psicológica feminina no homem ou da predominância psicológica masculina na mulher. O que gera a homossexualidade, que se trata de um desvio sexual de natureza moral e que não é uma opção do espírito para que ele possa desenvolver certas atividades, e que também não se pode acusar a lei da reencarnação com a teoria de que o espírito numa outra vida foi mulher e agora volta como homem, por isso ele sente atração por homem. Aí nós estaríamos dando a reencarnação, ou delegando a lei de reencarnação, um desvio, a causa de um desvio que não se trata da reencarnação, e sim da natureza moral do espírito. Portanto, a causa da homossexualidade e de todos os desvios de natureza sexual é atraso ou desajuste moral do espírito, ainda que ele seja evoluído intelectualmente. Não podemos mais pensar de forma atávica, e considerando a homossexualidade, que é um tema polêmico dentro da própria casa espírita, porque existem muitos médiuns, muita gente estudiosa da doutrina espírita, portadora da homossexualidade, e que não aceita a homossexualidade senão como opção do espírito. E o espírita não pode cair nesse erro, porque fere uma condição reencarnatória. Uma vez, uma mãe perguntou a um grande orador espírita sobre as questões educacionais em torno do seu filho, portador da homossexualidade. E esse orador disse que ela deveria amar muito o filho, mas que deveria respeitar a opção sexual desse filho. Não podemos considerar, ninguém opta por ser homossexual. Ninguém diz, agora eu vou escolher para ser homossexual. Não existe isso. O que existe é uma tendência daquele espírito endividado por diversos tipos de desajustes psicossexuais do passado e que agora volta com esse tipo de desvio. E que não é apenas a homossexualidade um desvio. Outros tantos desvios, e os portadores de uma maior carga de desvio são exatamente os heterossexuais. Não há um heterossexual que não tenha algum tipo de desvio. Como também não podemos considerar que a homossexualidade seja um estágio natural. É antinatural, fere uma lei da natureza que não determina que o homem se comporte sexualmente como mulher e a mulher se comporte sexualmente como homem. Então, temos na obra Sexo, Problemas e Soluções um capítulo só para tratar desse assunto. Foram muitas pesquisas que realizamos, mais de 300 obras nacionais e estrangeiras. Pesquisamos pessoas portadoras de todos os tipos de desvios sexuais e podemos constatar o quanto que a doutrina espírita vem elucidar esses aspectos, inclusive proteger certas pessoas de certos preconceitos. Por exemplo, haveremos de respeitar o homossexual,
Mas não haveremos de considerar a homossexualidade como sendo um processo natural do espírito, uma necessidade natural de sua evolução. E é preciso aí derrubarmos os preconceitos. Não vou contratar fulano porque ele é homossexual. Não é por esse caminho. Porque ninguém pode atirar a primeira. Existem homossexuais, existe muito mais a quantidade de doentes heterossexuais. Dessa forma, nenhum heterossexual vai jogar pedra no homossexual e nenhum homossexual vai querer fazer valer a sua homossexualidade como sendo um atributo necessário do espírito. Principalmente quando se diz que alguém veio como homossexual porque não podia constituir família e teria uma grande tarefa espiritual para realizar. Como se o casado, homem ou mulher, não tivesse condições de estabelecer, de desenvolver um grande trabalho missionário na terra. Outro ponto atávico, outro paradigma que deve ser quebrado, a ideia de que o evoluído, o missionário, não deve se casar. É uma ideia atávica da nossa igreja católica do passado. Então nós chegamos até aqui e pensamos, não, se ele se casou, ele é menos evoluído do que aquele que não se casou. Porque aquele que não se casou, ele veio com uma proposta maior de atividade espiritual. Ledo engano. Aliás, Jesus só não se casou porque nenhum de nós se casaria sabendo que seria crucificado aos 30 e poucos anos de idade, deixando mulher viúva e filhos e assistindo todo aquele aspecto, todo aquele teatro, entre aspas, de flagelação, de sacrifício. Mas outros tantos que desenvolveram atividades dignas foram casados. Confúcio, Buda, Moisés, o próprio Francisco de Assis, que embora não tivesse se consociado fisicamente a Clara de Assis, espiritualmente nunca negou o seu amor. Porque existem diversos tipos de amor. Ele tinha um compromisso que impedia o matrimônio, e Clara também, mas estavam na mesma lide espiritual de trabalho, no mesmo sulco de atividades espirituais. Então não podemos aqui cultivar a imagem de que a família, a opção pelo casamento, seria uma tentativa de equilibrar as energias sexuais, porquanto o ideal seria que o homem não se casasse ou a mulher. Jesus valorizou tanto o casamento e a família